nasci há 38 anos atrás, em uma fábrica de caminhões militares. Fui projetado para enfrentar qualquer desafio. Não me deram um nome, apenas uma sigla. 12M18. Criado para servir e proteger. Minha missão era clara, mas lá no fundo, eu sempre sonhei com algo mais. Queria ver o mundo, conhecer além das fronteiras que me cercavam. Fui projetado para a guerra, mas minha sorte foi que sempre fui conduzido para o lado do bem. Por muitos anos, servi com honra no exército austríaco. A vida de um caminhão como eu é diferente da de um ser humano. Cada ano nosso vale por 2 de vocês. E assim, o tempo passou rápido. Quando me dei conta, já estava encostado em um pátio, enferrujando ao lado de árvores que cresciam tanto quanto minha desilusão. Parecia que meu sonho de explorar o mundo tinha ficado para trás. Até que, em um dia cinzento, algo inesperado aconteceu. Uma equipe de especialistas de uma empresa chamada X-Cab chegou ao pátio. Eles procuravam veículos antigos, com um espírito aventureiro. Quando colocaram os olhos em mim, vi ali um brilho diferente. Eles não viam apenas o velho Steyr 12M18, mas algo que eu sempre soube que existia dentro de mim. Potencial. Fui levado para a oficina deles no interior da Alemanha e durante 547 dias recebi uma atenção que nunca havia imaginado. Meu motor foi substituído por um mais potente. Minhas rodas, pneus foram trocados por versões gigantescas e meu interior transformado. Ganhei o que chamaram de casa para carregar nas costas e me tornei um veículo que podia ficar por dias nos lugares mais remotos deste mundo, sem a necessidade de estar conectado à energia elétrica e água. Eu não era mais um caminhão de transporte de soldados. Agora, eu era um caminhão de expedição 4x4 de verdade, equipado com tudo o que um verdadeiro aventureiro precisaria. Quando eu olhei no espelho, mal me reconheci. Pela primeira vez, eu parecia pronto para realizar aquele sonho que carregava há muito tempo dentro de mim. Me levaram para diversas feiras de algo chamado Overland. Me exibiram como um modelo, um sonho de consumo. Em cada foto, cada olhar de admiração, sentia que o desejo de algumas destas pessoas de explorar o mundo era o mesmo que eu sempre tive. No dia 17 de setembro de 2024 que algo mudou para sempre em minha vida. Foi o dia que me chamaram pelo meu nome pela primeira vez. Agora eu tenho uma família. Eu me chamo Kong e essa é a nossa história. Guten Morgen! Mas por que um caminhão de expedição 4x4? Para responder essa pergunta, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo. Em 2020, trocamos nossa casa por uma van de mais ou menos 6 metros quadrados para viajar pelos Estados Unidos e trabalhar remotamente. Vou falar a verdade, foi muito difícil no começo. Falta de espaço, a forma como tínhamos que racionar energia e água, assim como os inúmeros problemas técnicos que, aliás, hoje nós sabemos que era mais por nossa causa do que qualquer coisa. Fez com que nós quase desistíssemos dessa experiência, mas nos forçamos a tentar um pouquinho mais. Percebemos ali que precisávamos olhar para essas coisas de uma forma diferente, mudar um pouco os nossos valores e entender o real significado de ver um lindo pôr do sol ao lado da pessoa que você mais ama nessa vida. De seguir em frente, explorando e descobrindo lugares que nunca poderíamos ter a oportunidade de ver se não estivéssemos abertos para viver tudo isso. Eu acredito que as coisas duram um tempo necessário para elas se tornarem inesquecíveis. Em 2021, eu pedi demissão do trabalho.
Vendemos metade das nossas coisas e doamos a outra metade. Desapegamos de muitas coisas. Nós queríamos levar somente o necessário, o que iríamos usar nessa nova aventura. E lá se foram todos os nossos pertences. E essa semana nós vamos dar um importante passo na nossa vida, que é mudar aqui dos Estados Unidos e nós vamos para a Europa para morar em um barco à vela. E a partir de agora iremos dar início a uma nova aventura. E desta vez algo bem diferente de qualquer coisa que já fizemos no passado. Precisávamos nos preparar para o desafio ainda maior. Não tínhamos mais nenhuma casa em terra e nenhuma sobre rodas. E a partir do dia 3 de julho de 2021, estaríamos oficialmente morando em um barco à vela e velejando pelo mundo, sem um endereço fixo. A Joy, um catamarã à vela, que nos iria mostrar o mundo de uma forma totalmente diferente, pelo mar. Eu já tinha cruzado o Atlântico no passado, em um barco um pouco menor do que esse. E eu não fazia ideia do que estava prestes a me meter. Eu não sabia nada de um barco, nada de velejo e muito menos de como seria viver no mar. E teria que aprender tudo na prática. Mas a vida é sobre isso. É sobre você superar desafios e medos e se jogar de cabeça em tudo que você tem vontade de fazer. Essa vida passa muito depressa. Nesses últimos 3 anos, a Joy nos mostrou um mundo incrível. Velejamos mais de 6 milhas náuticas. Passamos pela Baía de Biscaia, um dos lugares mais temidos pelos velejadores, pela fama de ter um mar impiedoso. Para baixo são quase 5.000 metros, é super fundo aqui. E eu tô nervosa. Passamos pela região onde as baleias orcas estavam atacando e afundando os barcos. Saímos ilesos dessa. Foi depois dali que um novo mundo azul se abriu, quando entramos no mar Mediterrâneo. Falaram para nós que o Mediterrâneo era uma piscina. E para piorar as coisas, o capitão do catamarã subiu a âncora e veio para cima da gente fazer exatamente a mesma coisa que tinha feito com o barco da nossa frente. Pedimos para ele não fazer isso e se afastar, mas ele respondeu que iria sair em 2 horas para fazer uma travessia e por isso ele não ia se mexer dali. Está acabado, não dormi nada a noite inteira. Foi horrível. E a hora que a gente vai atracar no pier, começa a vir isso aqui e a buzinar pra gente alto. Sai da frente! E a gente precisa ir ali. Fomos lentamente aprendendo com as adversidades, desfrutando e aprendendo também pelo caminho. Aprendemos também que velejar por aqui 12 meses no ano era impossível. E metade do ano precisamos ficar com a Joy parada em uma marina. Não só para se proteger do péssimo tempo e frio, mas essa é a realidade quando você opta por explorar lentamente o mundo. O Duda, ele é a pessoa mais calma que existe nessas situações, o que é muito bom para nós dois, porque eu ainda não consigo lidar muito bem com essas situações, eu sinto muito medo. Sim, 44 nós, o máximo de ventos até agora. Alguns barcos arrastaram âncora. A guarda costeira está ali atrás. Os motores estão ligados por precaução e estamos monitorando nossa âncora aqui. Gostei. Primeira vez que a gente passa por uma tempestade assim com a Joy. Tinha milhões de raios caindo na cidade, no oceano. Um monte de gente arrastou âncora. E a gente parou longe de todo mundo, parou bem pra trás. Então a gente ficou mega longe. Aquele cara superou a gente. Ele também não arrastou. Nossa, a gente tá com o motor ligado agora. Percebemos que nesse tempo podíamos explorar sim por terra, de carro e visitar e conhecer as grandes e pequenas cidades. Olha, tá pegando! Ai, que linda! Legal, né? Obrigada! Olha, agora fumou! Ai, que linda! Olha isso! Que linda! Ai, que linda! Olha! Inacreditável!
Verdade! Vamos conhecer a Itália com a gente. Tudo! Ele alugou um carrinho muito bonitinho, bem estilo italiano. Um Cinquecento vermelhinho, que eu dei o nome pra ele carinhosamente de Ketchup. Uhul! Tá tudo dominado, Cinquecento é nosso! Mas para seguir explorando por lugares remotos e um carro não funcionaria muito bem para nós. Foi quando nós ficamos parados na Marina em Valência no inverno de 2021. Notamos que tinha alguns carros parados por lá, que mais pareciam veículos militares. Eles ficavam parados por dia em um estacionamento ali pertinho da Joy. Um dia nós fomos até lá para ver do que se tratava. E vimos que era um veículo chamado Unimog, com dimensões exageradas, criado para expedições em lugares remotos. Estavam ali esperando para entrar em um navio rumo à África, para uma expedição no Saara. Foi ali que um novo mundo se abriu em nossas mentes e uma semente desse sonho foi plantada. E durante o ano de 2022 começamos lentamente a estudar e entender um pouco mais desse universo de overlanding. Presta atenção nesse carro de expedição. Olha isso. Ele tem um deck aqui fora. Olha o acabamento da pia, das coisas lá dentro. Eu acho que esse daí seria perfeito pra gente, né? Também acho. Que maravilhoso. A gente conheceu 3 empresas que a gente gostaria de ter o carro deles. Duas delas, né? Foi muito legal. Atendimento perfeito, o carro é muito legal. A gente acompanhava eles pelo Instagram e superou nossas expectativas. E a gente tá pirando aqui nessa feira porque tem modelos de todos os tipos, tamanhos, cores, para gostos e... Foi nessa feira que nós apaixonamos por esse caminhão aí. Era sem dúvida nosso sonho de consumo, mas não estava ali à venda, apenas em demonstração. Na época, para fazer um exatamente igual a esse, demoraria mais ou menos 3 anos. E o valor dele estava totalmente fora de cogitação para nós. Colocamos então os pés no chão. Por mais 12 meses estudamos muito. Comparamos fornecedores na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, que poderiam fazer a parte da casa, e o tempo voou. 12 meses se passaram, até que esse ano conseguimos entender as diferenças dos caminhões. E entender que o melhor caminhão é aquele que melhor se adapta ao estilo de viagem que você vai fazer. Em resumo, para onde você planeja ir e tipo de estradas que você quer percorrer. Percebemos que um chassi baseado em um caminhão Unimog ou Steyr seriam as 2 opções que se encaixariam muito bem no nosso estilo de viagem. A grande diferença seria que a primeira opção seria um caminhão com mais eletrônicos e quando quebrasse eu precisaria levar para uma concessionária. E o segundo, com possibilidade de manutenção em qualquer lugar do mundo, por não ter muitos eletrônicos. Nós decidimos entre 3 fornecedores que ficavam baseados na Alemanha, mas sabíamos que precisávamos aprender e estudar ainda mais sobre tudo isso. Então nos permitimos esse tempo, pois sabíamos que na hora certa as coisas iriam acontecer. Foi assim que chegamos onde estamos agora. A Joy está ali paradinha na marina, esperando para a próxima temporada. E enquanto isso, saímos para dar um final de uma vez por todas a essa novela mexicana.